Alex Cadilli e estamos mais uma vez aqui no seu canal especial História na Mente. Lembrando a vocês que estaremos dando continuidade para o História para o Enem. Esses episódios têm sido de grande utilidade para todos que irão fazer o Enem, né? Na verdade, para vocês que vão prestar um concurso ou um vestibular. São conteúdos que são relevantes para a atualidade, né? Que estamos estudando, estamos trazendo para vocês aí esses conteúdos especiais, né? Na verdade, são conteúdos que nós estamos fazendo uma pesquisa, um levantamento e esses conteúdos eles estão caindo demais, gente, nas provas. E hoje estaremos falando dele, na verdade, de dois camaradas, né? Dois camaradas especiais que revolucionaram, na verdade, cada um em sua época, na verdade, né? Um fez o argumento, o outro melhorou. Nós estamos falando de Adam Smith. Vamos botar aqui um versus para ser um combate mais ou menos, que não é um combate, né? São visões que se fundiram, na verdade, né? As visões de Adam Smith e David Ricardo. Essas visões foram muito importantes para vários economistas, para a nossa política atual, né, na verdade. E eu sei que você vai gostar muito desse conteúdo, mas antes de tudo, gente, antes de tudo, vai lá, para você que não é inscrito ainda em nosso canal, não esquece de se inscrever, também não esquece de deixar aquele likezinho maroto para poder dar um engajamento no canal, e também não esquece de ativar o sininho, porque é super importante você estar ativando o sininho, porque todas as vezes que eu postar alguma coisa aqui, você vai ser avisado automaticamente. E como eu falei para vocês, está aí, ó, demos um upzinho aqui. Ainda estamos naquele desenrolo ainda de melhorar ainda aqui as coisas para trazer para você um conteúdo muito especial, um conteúdo de qualidade, para que você se sinta, né, em casa, na verdade, né, estudando aí pela tela do seu computador, mas que você sinta num ambiente como se estivesse em sua própria casa. Então vamos lá. Seja bem-vindo ao meu canal. Como eu falei, hoje vamos explorar uma rivalidade mais icônica da história da economia. Não é bem uma rivalidade, mas como todos falam que vamos seguir na mesma vibe, né? Adam Smith versus David Ricardo. Ambos são figuras fundamentais para o desenvolvimento do pensamento econômico e suas teorias elas têm um desempenho de um papel crucial na formação das bases econômicas modernas. Vamos dar um mergulho profundo nessas ideias desses dois mestres e comparar suas perspectivas, questões, né, econômicas-chave. Vamos lá, gente. Adam Smith, ele foi considerado o pai da economia moderna. Adam Smith foi um filósofo economista escocês que nasceu no século XVIII. É frequentemente considerado o pai da economia moderna e um dos pioneiros do pensamento liberal. Sua obra-prima, A Riqueza das Nações, publicada em 1776, é uma pedra fundamental na economia clássica. Todos que leem essa riqueza, né, na verdade, que foi a sua obra, A Riqueza das Nações, o classifica dessa forma. Ela foi fundamental, na verdade, né? Adam Smith defendia a ideia do laissez-faire. Não sei se a pronúncia é assim, gente. Depois eu vou botar escrito aí para vocês. Laissez-faire. Ou seja, a crença de que os mercados operam melhor com mínima interferência do governo. Ele também introduziu o conceito de mão invisível. Não é aquela mão que rouba não, gente, calma. Onde a busca individual pelo lucro leva a um bem-estar coletivo, pois a competição leva a preços mais baixos e produtos melhores. Essa foi a perspectiva vista pela visão ótica de Adam Smith. Agora a gente vai dar uma pinceladazinha rápida na concepção de David Ricardo,
porque também é importante a gente estar deixando aqui claro aqui suas ideias, para depois ver se é isso ou não é isso que eu falei, que eles se fundem, na verdade. Não há uma rivalidade, há dois pensamentos se fundindo. Um feito, outro veio e acrescentou, na verdade, né? Vamos lá. David Ricardo, ele é classificado, tem uma classificação dele sobre teorias das vantagens comparativas. David Ricardo é um economista britânico do início do século XIX. Expandiu suas ideias, na verdade, ele expandiu as ideias de Smith e introduziu a teoria das vantagens comparativas. Vamos ver ao longo do episódio como que isso aconteceu. Ricardo é conhecido por sua abordagem sistemática e rigorosa. Na verdade, ele argumentou que os países deveriam se especializar na produção daquilo em que são relativamente mais eficientes, e trocar esses produtos com outros países. Isso levaria a aumento geral na produção e no comércio internacional. É lógico que beneficiaria todas as nações envolvidas nessa situação. E ao comparar ideias desses dois, nós vamos ver que, embora ambos, Smith e Ricardo, compartilhem algumas visões semelhantes. Olha só, com a crença no valor do livre mercado, eles divergem em alguns pontos-chave. Quais são esses pontos-chave? Uma das principais diferenças está na teoria do valor-trabalho. Smith acreditava que o valor dos bens estava relacionado com o trabalho necessário para produzi-los, enquanto Ricardo refinou essa ideia, na verdade, e introduziu o conceito de valor relativo baseado nas vantagens comparativas. A gente vai já saber o que é isso. Vamos lá. Vamos ir primeiro para a teoria de Smith. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vamos lá. Teoria do valor-trabalho. Adam Smith acreditava que o valor de um bem, olha só, hein? O valor de um bem era determinado pela quantidade de trabalho necessário para produzi-lo. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Se levasse 10 horas para produzir um casaco e 5 horas para produzir um par de sapato, então o casaco teria que ter o dobro do valor do par de sapato. Prestou atenção? Conseguiu captar mais ou menos? Aí, no caso de David Ricardo, também reconheceu esse valor. Ele reconheceu. É importante a gente estar destacando isso. Ele reconheceu o valor do trabalho na determinação do valor dos bens. Mas ele refinou. Olha só o que ele fez, hein? Ele refinou essa ideia ao introduzir o conceito de valor relativo baseado nas oportunidades de troca. Olha o exemplo dele. Vamos lá. Se um país pudesse produzir tanto casacos quanto sapatos, mas fosse mais eficiente na produção de casacos em comparação com os sapatos, então, mesmo que os casacos levassem mais tempo para ser produzido, o país poderia se especializar em casacos e trocar parte de sua produção por sapatos com outro país que tivesse uma vantagem comparativa na produção de sapato. Entendeu a justificativa de Ricardo? Ele argumentou que se eu preciso do casaco, mas o meu país ele não produz o casaco com tanta eficiência, igual o país lá, o país B produz, então o que eu faço? Eu me especializo em sapatos, eles em casacos. Uma hora essa troca vai ter. Então vai beneficiar o comércio, na verdade, vai beneficiar ao país B e o meu país, entendeu? Porque está sendo ali feita uma troca justa. O país ele tem condição de fazer mais casaco, com mais rapidez, com mais eficiência, e nós temos nós conseguimos fazer os sapatos com mais eficiência e com mais rapidez. Então há essa troca. Foi isso que David Ricardo melhorou. Entendeu? Aí a gente vê as vantagens comparativas. Vamos lá. Enquanto Adam Smith também reconhecia os benefícios do comércio internacional e da especialização,
Suas discussões sobre o comércio muitas vezes giravam em torno do aumento da produção e do mercado interno. Ele enfatizava que a busca individual pelo lucro resultaria em uma alocação eficiente dos recursos. Enquanto David Ricardo foi mais longe. Olha só, hein? David Ricardo ele foi mais longe ao formular a teoria das vantagens comparativas. Ele batia nessa tecla. E ele apresentou um cenário de dois países, Inglaterra e Portugal, que podia produzir tanto vinho, olha o exemplo dele, hein, quanto pano, mas com um custo de oportunidade diferente. Vamos lá. Portugal tinha uma vantagem comparativa na produção de vinho, enquanto a Inglaterra tinha uma vantagem comparativa na produção de pano. Mesmo que Portugal fosse menos eficiente em ambas produções, o comércio baseado em suas vantagens comparativas beneficiaria ambos países. Esses exemplos demonstram como Adam Smith e David Ricardo abordaram uma maneira diferente. Na verdade, a maneira diferente da teoria do valor-trabalho e a questão das vantagens comparativas em suas análises econômicas, contribuindo para as suas distintas perspectivas sobre o comércio internacional, alocação de recursos. Isso eu fico pensando, porque isso acontece de vez em quando. Aliás, estão acontecendo, porque a política ela se reformula todas as vezes. E com certeza tem essas raízes aí em Adam Smith e em David Ricardo. Por exemplo, a teoria da lei da oferta e da demanda. Vamos lá, vamos analisar. Adam Smith, em sua obra A Riqueza das Nações, ele defendia, como eu citei lá em cima, na verdade, né, que eu estou repetindo, ele defendia a ideia do livre comércio, livre mercado, e da mão invisível. Ele argumentava que quando os indivíduos buscam seus próprios interesses econômicos, isso de maneira quase mágica leva ao bem-estar geral da sociedade. Ele apresenta um argumento onde ele cita essas características. Uma das maneiras pelas quais essa mão invisível opera é através da lei da oferta e da demanda. A gente vai dar uma analisada rapidinho sobre esse ponto de vista. A lei da oferta e demanda é um princípio fundamental na economia que descreve a interação entre a oferta dos produtos e a demanda por esses produtos. Ela se alinha bem com a ideia de Adam Smith, especialmente sua crença na busca individual pelo lucro. Vamos fazer agora aqui a gente vai relacionar isso com a teoria do valor, trabalho e vantagem comparativa de Adam Ricardo. Aliás, Adam Ricardo, coloquei tudo agora. De David Ricardo, desculpa, gente. Vamos lá. Adam Smith acreditava, olha só, Adam Smith acreditava que o valor dos bens estava relacionado com a quantidade de trabalho necessário para produzir. Lembra que eu falei lá em cima? Quando aplicamos a ideia da lei da oferta e demanda, podemos entender que se a demanda por um bem aumenta, a oferta pode ser não suficiente para atender a essa demanda imediatamente, levando ao aumento do valor desse bem. Olha só, hein, que ponto legal que a gente chegou. E o aumento da demanda também pode incentivar mais produtores a entrar no mercado, aumentando a oferta e eventualmente equilibrando os preços. Olha a ideia de Adam Smith aqui. Ele argumenta aqui que essa lei da demanda ela tem o poder o quê? De que se eu produzo mais quantidade, a demanda aumenta. Então eu posso equilibrar o valor para poder atender todos e aquele valor ser atendido também por eles, né? Porque também depende disso. O valor não pode ser alto. Então ele acredita que ele vai ganhar na demanda e não vai ganhar
na oferta. Porque tem também essa frasezinha, a lei da oferta e da procura. Quando o produto é muito procurado, ele acaba sendo caro. É isso aqui que ele está falando, Adam Smith. Entendeu? Então, ele aumenta a oferta, eventualmente equilibrando o preço. Porque a demanda aumentou, então também a oferta ela diminui, na verdade. Aliás, a oferta aumenta, os vários produtos, a oferta vai aumentar. Evidente. E é onde ele consegue colocar um preço que seja condizente com o que aquele país que ele vai estar negociando consiga apagar direito, ou então fazer aquela troca que eu falei. Aquela troca que cismei com Adam Ricardo, gente. Socorro. De David Ricardo. Entendeu? Aí vamos lá. Vantagem comparativa com a lei da oferta e demanda. Agora a gente vai falar exatamente de David Ricardo. Vamos lá. A teoria das vantagens comparativas de David Ricardo também se conecta à lei da oferta e da demanda. Quando países se especializam na produção daquilo em que tem vantagem comparativa e participam do comércio, eles se especializam na produção daquilo que tem vantagem comparativa, na verdade, né? E participam do comércio internacional. Isso afeta os preços e a disponibilidade dos produtos. Olha só, vou dar um exemplo. Se um país se especializa na produção de trigo e o outro na produção de milho, eles trocarão esses produtos com base em suas vantagens comparativas. Entendeu? Vantagens comparativas. Isso pode impactar os preços internacionais de trigo e milho, conforme a demanda global e a disponibilidade se ajustam. Elas se ajustam automaticamente. Conseguiu entender aqui esse paralelo, na verdade, com Adam Smith? Porque eu consigo ver, a gente aqui, nós temos uma riqueza aqui de petróleo. Então o Brasil, ele não na verdade, ele não especificamente um país produtor de combustível. Ele não tem essa capacidade de. Nós temos ali a matéria-prima, mas a gente não tem essa capacidade de produzir esse combustível, enquanto outros países têm. Então, quando nós damos a matéria-prima, ele volta para a gente mais barato. Por quê? Bate com essa ideia de Adam Smith. Tá entendendo? Ela bate porque nós estamos dando a matéria-prima e automaticamente o combustível será importado para a gente mais barato. É por isso que nós vemos aí o índice de quando os preços estão sendo controlados, na verdade, pela Petrobras, do nada esse produto ele abaixa. Ele tem aquela como é que se fala? Aquela disponibilidade de ajuste, igual eu falei ali, ele se ajusta aos preços. É isso que David Ricardo está argumentando aqui na sua tese, na sua ideia. Portanto, pessoal, estamos chegando, na verdade, no final. Eu não gosto muito de, é, de estar enfadando vocês, porque eu acho que quando o conteúdo ele tem um prazo ali para você passar esse conteúdo. Então, esse conteúdo ele tem que ser automaticamente é, passado todinho. A qualidade dele tem que ser uma qualidade boa, para que você venha entender e eu não fique aqui, ó, te enrolando para ver se consigo aumentar o meu vídeo. Não, não quero isso, eu quero passar um conteúdo tranquilo para você. Portanto, as ideias de Adam Smith, como a busca individual pelo lucro e a mão invisível, estão intrinsecamente ligadas à lei da oferta e da demanda. Da mesma forma, a teoria das vantagens comparativas de David Ricardo, que influencia, na verdade, como os países interagem no mercado, e que também tem um impacto, na verdade, que também tem um impacto nos preços, na verdade. Ele tem impacto nos preços, vai ter impacto nos preços, na verdade, e na demanda por produtos
que na verdade esses produtos eles estão sendo trocados, tá entendendo? Então há essa disponibilidade que se ajusta. Então nós vamos, pessoal, para uma parte importante que é a conclusão, que eu gosto também de passar a conclusão, porque antes de eu falar da conclusão, eu vou falar do legado, porque essas ideias foram bem impactadas nas suas épocas. Tanto que os políticos, os economistas, eles têm a tendência sempre de estar consultando essas ideias, porque elas teve um impacto, elas deixaram um legado. As contribuições de Adam Smith e David Ricardo continuam a moldar a economia moderna. Suas teorias fundamentaram a economia clássica, olha só a importância, e influenciaram gerações de economistas. As ideias de livre comércio, livre comércio, especialização e vantagens comparativas ainda são ensinadas nas salas de aula, aplicadas nas políticas, como eu falei com você, são aplicadas, não adianta, nas políticas econômicas de hoje. Então nós aprendemos sobre essa importância que teve Adam Smith e David Ricardo na economia. E nesse episódio de hoje, pessoal, mergulhamos na ideia de Adam Smith e David Ricardo. Dois gigantes da economia, isso a gente não abre mão, dois gigantes da economia clássica. Enquanto Smith é lembrado como pioneiro do liberalismo econômico e da mão invisível, Ricardo trouxe a perspectiva das vantagens comparativas e do comércio internacional. Foi a partir daí, de David Ricardo, que o comércio internacional começou a mudar e cada um conseguiu ver lucro nisso daí. Ambos deixaram um legado, o que eu falei, um legado duradouro que mudou nossa compreensão do funcionamento dos mercados e do comércio. E esperamos, pessoal, que você tenham gostado desse episódio. Se gostou, já sabe o que vai fazer. Vai lá, vai sentar o dedo no like, vai ajudar também a compartilhar isso para mim, porque compartilhando outras pessoas vão ver, vai me ajudar a enganjar esse vídeo. E enganjando, eu continuo aqui no YouTube trazendo esses conteúdos que são conteúdos de qualidade para você. E não esquece, gente, aquela frase bem conhecida que eu sempre gosto de falar para vocês. Um beijo em sua mente, porque sua mente é responsável. Ela é responsável por tudo, pelo seu conhecimento principalmente. Valeu, fica com Deus e até!